O pastor Fábio, ele trataria hoje com vocês sobre a criação, um tema sobre a criação de forma geral e abrangente, seguindo o cronograma. E eu vou aproveitar esse espaço que eu consegui para dar aula para vocês, para tratar de um assunto que vai corroborar com tudo que vocês estão aprendendo. E o que vocês vão aprender também, né? Vai ajudar vocês a entenderem o que vocês vão aprender. Porque o alvo do nosso estudo aqui, da nossa matéria, é apresentar Jesus desde a criação até a história da Bíblia, desde a criação até Cristo. Então, ou seja, um panorama bíblico até você chegar em Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. O que eu vou apresentar para vocês é uma cosmovisão, uma lente no qual a gente lê a Bíblia. E essa lente é conhecida como a teologia do pacto, a teologia da aliança. O que eu quero fazer com vocês hoje é apresentar como se fosse a tampa de um quebra-cabeça da história da redenção para vocês. Quando nós lemos a palavra de Deus, ali nós encontramos o quê? Nós encontramos a história da redenção. E às vezes nós paramos e focamos em alguns personagens. E pensamos assim, puxa, a história de Noé é uma história sobre a fé de Noé. Ainda que seja sobre a fé de Noé, porque nós lemos lá em Hebreus 14, capítulo 11 sobre isso, mas a história de Noé não é sobre Noé. O que aconteceu ali naquele dilúvio é algo que faz parte da história da redenção. Porque se você parar para pensar, por exemplo, nem Noé merecia ser salvo. Noé merecia morrer afogado também nas águas. Noé não foi salvo porque ele era bom demais. Basta ver o que Noé fez depois que ele desceu da arca, né, se embriagou e tal, tudo mais. Então, não é sobre Noé. Noé é apenas um figurante na história da redenção. Quando nós chegamos em Abraão, a mesma coisa, e em todos os personagens. O que eu quero fazer com vocês aqui hoje é exatamente apresentar uma tampa de um quebra-cabeça chamado a história da redenção. Eu não sei se você já montou quebra-cabeça aqui. Quem que montou quebra-cabeça aqui já, de 1000 peças, por exemplo? 1000 peças, quem montou? 1000 peças. Quanto tempo você demorou? Era um quebra-cabeça difícil? Era o Monte Fuji? O Monte Fuji é quase impossível, né? Montou, Tati? 1000 peças? Ok. Quando você vai montar um quebra-cabeça dessa quantidade de peças, né? Você, lógico, não vai montar em um dia e uma noite, você vai montar durante algumas semanas, né? Pecinha por pecinha. Mas se existe algo importante para quem monta quebra-cabeça difícil, é a tampa da caixa. Porque a tampa da caixa tem a imagem que você precisa montar. Porque imagine, se você pegar o quebra-cabeça do Monte Fuji, boa parte do monte é da mesma cor, e branco no final. Um monte de peça branca, um monte de peça daquela cor. Mas se você não tem um parâmetro, você fica perdidão, você não sabe onde encaixar as peças. Então, a tampa do quebra-cabeça ela é importante porque ela nos ajuda a encaixar as peças. E eu quero que você pense na obra da redenção, na história da redenção, como um quebra-cabeça, que está num saquinho todo bagunçado para você. E você precisa organizar esse quebra-cabeça na sua casa ou na sua mente. Então, o que eu vou fazer com vocês hoje é tentar ajudá-los, a partir de hoje, acho que eu não termino hoje, claro, é tentar ajudá-los a fixar na mente de vocês a tampa do quebra-cabeça. E as peças, que são as peças? As histórias que nós encontramos no Antigo Testamento. A história de Abraão, a história de Noé. E aí você então vai estar com uma caixa em suas mãos, com a tampa da caixa, e aí você pega uma pecinha da sua Bíblia. Noé. Deixa eu ver, Noé na caixa, ele é aqui. Aí você pega o Abraão. Onde que eu ponho o Abraão aqui na história da redenção? Abraão se encaixa aqui. E no fim você vai ter um quadro geral. E esse quadro geral, ele vai estar nele desenhado uma grande cruz montada por todos esses personagens. Porque todos esses personagens, eles são elementos da história da redenção. Eles estão ali com um propósito, eles estão ali para apontar para a história da redenção. Então, de certa forma, isso vai corroborar com o que vocês estão aprendendo aqui. Vocês começaram lá da criação, passaram pelos anjos esses dias, vão entrar na criação e tem um longo percurso até chegar em Cristo Jesus, correndo por todo o Antigo Testamento. Então eu quero ajudá-los através da doutrina chamada aliança, pactualismo, federalismo, são tudo sinônimo para a mesma coisa. Tá? Então o que eu vou apresentar a vocês é a capa
a tampa dessa caixa. O federalismo que eu vou apresentar a vocês está claramente expresso também na nossa confissão de 1689, lá no capítulo 7. Tá? Mas antes disso, porque pode ser que muitas pessoas que estão aqui não sabem de onde veio a nossa confissão ainda, né? Eu quero dar uma olhada no contexto que antecedeu a história da nossa confissão. E eu quero fazer isso olhando lá para a Reforma Protestante, porque tudo começou em 1517. Como todo mundo aqui sabe, né? Alguns estão até careca de saber aqui, né? Que a história da Reforma Protestante aconteceu em 1517 com um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, um monge católico que era obcecado por salvação mediante as suas obras. Ele acreditava que as suas obras serviria para purgar os seus pecados, e a sua consciência o acusava, e ele não conseguia se sentir perdoado diante de Deus, ele se sentia condenado, ele se autoflagelava, ficava nu no inverno rigoroso da Europa, quase morrendo, e nada adiantou para ele, até que o seu mentor, Staupitz, disse: cara, vai para Roma, vai lá na tal da Escada Santa, vai lá, e seu problema vai ser resolvido. Lutero foi então até esse lugar, né, na Roma, que era a capital do cristianismo naquela época, e ele subiu de joelho a Escada Santa, que segundo a lenda, né, a tradição católica, era a escada em que Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos, e essa escada foi transportada milagrosamente para lá, né, milagrosamente entre aspas, né, e aí quem subisse ali de joelhos tinha seus pecados perdoados. Lutero subiu, chegou lá em cima, ele se questionou: quem garante que isso é verdade? E aí começa o dilema de Lutero. Ele volta, começa a ensinar Salmos, Gálatas, que é a epístola que ele mais amou. Ele chamava de Minha Catarina, inclusive, né, que é o nome da esposa dele. Ele amava a Gálatas assim como a sua esposa. Ele chamava de Minha Catarina. E aí, quando ele chegou em Romanos, principalmente capítulo 1, versículo 16 e 17, ele enroscou ali num assunto muito importante para a tradição reformada. Salvação não é por obras. Nossa salvação não é por obras. O justo é aquele que vive pela fé. E Lutero não era um homem que vivia por fé, vivia por obras. Quando ele descobriu que o justo vive pela fé, aquilo bugou a cabeça dele, ele ficou doidão. E começou então a refletir, e elaborou as suas 95 teses. E ele a fixou na porta do castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, e ali a Reforma Protestante aconteceu, como vocês conhecem. Eclodiu na Europa e aquilo foi se espalhando. Nós estamos no século XVI, 1517. Então, nós, partindo desse acontecimento na Reforma Protestante, surgiu ali o que nós chamamos de teologia da Reforma. O que é a teologia da Reforma? É o conjunto de teologias que surgiram naquela época. E surgiram várias teologias, não apenas uma teologia. A teologia reformada é uma dentre outras. Algumas doutrinas surgiram ali. E isso é importante porque muitas igrejas por aí colocam na sua placa o título Igreja Reformada. Só que quando você vai ver, essa igreja de reformada, ela só tem um traço da doutrina reformada. Talvez crê na soteriologia reformada, mas ela não traz consigo os outros elementos da doutrina reformada. Ou seja, essas igrejas acreditam apenas em pequenos pontos da teologia reformada. Quando nós abraçamos a teologia reformada, nós estamos dentro de um sistema completo de doutrinas, repleto de doutrinas. Portanto, não faz sentido você se identificar como reformado se você deixa de fora as principais doutrinas dentro do escopo, do esbojo dos reformados. Então, a teologia reformada é todo o conjunto de doutrinas. A teologia da reforma é referente a todas as doutrinas ou teologias que surgiram, como, por exemplo, vocês estão vendo aí, não sei se vocês conseguem enxergar, luteranismo. Né? Luteranismo surgiu dessa época, é uma teologia procedente da reforma. Outra teologia que surgiu aí é o anglicanismo, ou episcopalismo, tanto faz. Outra teologia que surgiu aí é as seitas radicais, surgiram algumas seitas radicais naquela época, e também a teologia reformada. Então note que a teologia reformada é uma teologia procedente da reforma, também assim como o luteranismo, o anglicanismo e as seitas radicais.
Muitas pessoas pensam que ser reformado, e nós já cometemos esse erro aqui no passado, quando essa igreja surgiu, de pensar que ser reformado é abraçar apenas os 5 solas da reforma. Ou também os 5 pontos do calvinismo. Mas abraçar isso é apenas uma vírgula dentro de toda a doutrina reformada. É apenas uma parte da teologia da reforma. Então, abraçar trechos ou partes da teologia da reforma não faz de você um luterano. Para ser um luterano, você tem que abraçar o conjunto de doutrina dos luteranos. Para você ser um anglicano, você tem que abraçar o conjunto de doutrina dos anglicanos. Para você ser um reformado, claro, você precisa abraçar as teologias próprias da teologia reformada. Quais são as teologias reformadas? Quais são as doutrinas reformadas? E eu tenho 5 pontos aqui para apresentar para vocês. Quem adivinha qual é o primeiro? Chuta mais um aí. Quem adivinha quais são os 5 pontos da teologia reformada? Os 5 solas? O que mais? Tulipe? Pensei que todo mundo ia falar tulipe aqui, meu. Rapaz, vocês me pegaram aqui, hein? Não é tulipe também, não. A tulipe está ali dentro. A tulipe e os 5 solas é apenas uma das vírgulas dentro da doutrina reformada. Basicamente, nós encontramos 5 dogmas ou 5 doutrinas, podemos dizer assim, que caracteriza uma fé reformada. O primeiro deles é o PRC. Não é aquele exame de Covid que você fazia lá na época do Covid, não. PCR, né? Não tem nada a ver, não é o PRC, é o contrário, não. O que é o PRC? PRC é o princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto? O princípio regulador do culto é aquela normativa que ordena o que deve ter no culto. Por exemplo, nós não podemos colocar qualquer coisa no culto público. Nós podemos, por exemplo, colocar o ministério de dança aqui? Podemos? Não podemos. Podemos colocar o Douglas aqui para dançar? Na música, lá cantando lá e dançando aqui, fazendo bonitinho? Não faz sentido. Nós não podemos colocar dança no culto, por quê? Por causa do princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto ordena que só pode ter no culto aquilo que a palavra de Deus ordena. Não podemos ter nada além do que a palavra de Deus ordena no culto. Por isso, o princípio regulador do culto. Existe também o princípio normativo do culto. Qual que é a diferença? A diferença é bem sutil, mas leva por caminhos totalmente distintos. O princípio regulador do culto diz assim: só podemos ter no culto aquilo que a Bíblia ordena. O princípio normativo do culto diz assim: podemos ter no culto aquilo que a Bíblia não proíbe. E aí, meu filho, você põe o que você quiser aí dentro disso aí. Você põe teatro, você põe dança, você põe um monte de coisa, um monte de apresentação. Porque se você pode pôr no culto aquilo que a Bíblia não proíbe, a Bíblia não proíbe um monte de coisa, não quer dizer que você tem que ter no culto, né? Então, o princípio regulador do culto é algo próprio da teologia reformada. Por isso, se você for em qualquer igreja reformada, você se sente em casa. É bem parecido. Lógico, cada igreja tem a sua cultura própria, né? Principalmente aqui no Japão, mas você vai perceber que os elementos do culto são os mesmos. Só muda a ordem, talvez, mas mesma coisa. Segunda doutrina presente no escopo da teologia reformada, a questão acerca da lei de Deus. A lei de Deus, apesar de deveria ser um assunto muito claro para todos nós, ainda assim muitas pessoas se confundem com a lei de Deus. Algumas pessoas entendem erroneamente que a lei faz parte da antiga dispensação e que nós não devemos nos submeter à lei de Deus. Muitas pessoas pensam que a lei é coisa do Antigo Testamento, porque afinal, o Novo Testamento é só graça. É claro que o Novo Testamento tem graça. Mas vocês vão ver que na Antiga Aliança também tinha graça. Assim como na Nova Aliança tem lei também. E o Senhor Jesus Cristo, ele não aboliu a lei. Algumas pessoas pensam que Deus deu a lei para o povo da Antiga Aliança e disse: olha, vocês têm que obedecer. Se vocês obedecerem, vocês vão ser salvos. Aí Deus foi olhando, viu lá Moisés, Abraão, foi vendo o pessoal, todo o Antigo Testamento, Davi, só pisando na bola. Só pisada de bola. Aí Deus chegou uma hora e falou assim: quer saber? Não tem jeito. Esses caras aqui não tem jeito, não. Olha, ninguém conseguiu obedecer a lei, então eu vou mandar Jesus Cristo aqui.
Não é essa a ideia. Deus nunca esperou que o pessoal da antiga aliança, os nossos irmãos da antiga aliança, obedecessem à lei, porque depois da queda, isso era impossível para eles. Não tinha como eles obedecerem à lei. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe um aspecto da lei que permanece. A lei moral de Deus, o que é a lei moral de Deus? Quem sabe o que é a lei moral de Deus? Vocês ficam quietinhos esse sinal do Fábio também, é? É só comigo. O que é a lei moral de Deus? Oi? O que é a lei moral de Deus? Onde nós encontramos a lei moral de Deus? Nos 10 mandamentos. Tá bom, mas parabéns, minha mãe. Um beijinho para você. Os 10 mandamentos, o decálogo. Ali nós temos um resumo da lei moral de Deus. Certo? Claro, quando nós pensamos na lei de forma geral, eu já expliquei para vocês, a lei ela é dividida em 3 aspectos. Lei moral, cerimonial e civil. A lei cerimonial é a lei do sacrifício, a lei do culto dos israelitas. Não, claro, nós não estamos debaixo dessa lei. Né? Nós só matamos animal aqui na igreja para fazer churrasco, não é para adorar. Né? Falar nisso, churrasquinho para nós, Adriano. Né? Nós só matamos animal aqui para comer a carne dele. Né? Não fazemos adoração. Nós não temos aqui esse costume, nós não acendemos incenso no culto público. Porque isso tudo apontava para Cristo, se cumpriu em Cristo Jesus. A lei civil também, nós já vimos que cada país, cada nação tem a sua lei, Israel tinha a dele, e nós temos a nossa aqui no Japão, que nós seguimos, e está beleza. Mas a lei moral de Deus, ela é perene. A lei moral de Deus surgiu quando? Deixa eu mudar essa pergunta. Ó, minha esposa disse que é os 10 mandamentos, então deixa eu te fazer uma pergunta. Quando que surgiu a lei moral de Deus? Pode falar, gente, eu não mordo não. Quando? Hã? No Éden. No Éden. Não por causa do pacto de obras, né? Porque no pacto de obras, que quando Deus ordena que não coma do fruto, né, não tem um dos mandamentos, não comerás do fruto. Né? Não tem ali, né? A lei moral, ela é algo que antecede até mesmo a queda. Até mesmo a queda, porque ela é que deu consciência depois a Adão que eles haviam pecado. Ó, abra comigo a Bíblia, alguém, por favor, em Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Alguém leia, por favor. Candião vai levar o microfone para alguém. Escolhe alguém, você, Candião. Terei misericórdia de quem eu quiser. Romanos 9, vai. Escolhe quem você quiser. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, torna-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei. É 15 também? Pode ler mais um. Mostram que a existência da lei estão gravadas no coração deles. Da lei, né? Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Olha que interessante, Paulo está falando aqui dos gentios que não têm lei, quando eles, de certa forma, se enquadram ali em um preceito da lei, eles fazem isso por quê? Porque a lei está gravada no coração deles. Então a lei moral, ela já foi gravada no coração do homem desde o Éden, porque a lei moral, ela reflete o caráter de Deus, ela é um resumo daquilo que é o caráter de Deus, e nós como criaturas devemos nos adequar ao caráter moral de Deus. Então, para que o homem se adequasse, Adão no paraíso se adequasse ao caráter, ao padrão moral de Deus, Deus teve que gravar na sua mente ou no seu coração a sua lei. Então, quando você olha o ímpio, por exemplo, ele tem a lei gravada no seu coração. Quando você vê, por exemplo, um país ou uma família que não são cristãos, e você vê que existe ali uma certa ordem em que há respeito, os filhos estão respeitando os pais. Então, essa ideia de respeitar o pai não é por causa da cultura somente. É também por conta do 5º mandamento que está gravado no coração. Qualquer país do mundo, a não ser esses países totalmente corrompidos, perdidos, né, por aí,
qualquer país que não esteja envolvido com a lei muçulmana, por exemplo, que já fugiram totalmente, radicalmente para outro lado, eles estão cegos, obstinados, apesar da lei estar no coração deles, você vai entender, vai perceber que toda nação sabe que adultério é errado. Um outro exemplo, quando Caim mata Abel, existia o 6º mandamento gravado em pedras? Em tábuas de pedra? Não, não tinha. Mas como é que ele sabia que o que ele fez era errado? Ele sabia por quê? Porque a lei estava gravada no seu coração. O que aconteceu é que lá no Monte Sinai, Deus registrou a lei moral que estava no coração do homem, resumindo em 10 mandamentos, e colocou em tábuas de pedras, né? Então, essa lei, ela permanece sobre nós. Nós seguimos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não é para o povo da antiga aliança somente, é para o povo da nova aliança também. Tá? Então, isso é importante destacar. Outro ponto presente na teologia reformada é a teologia do pacto, a teologia da aliança, ou o federalismo, né? Se você quiser usar uma palavra mais difícil, que é o que eu vou tratar com vocês hoje e na próxima semana. Em quinto lugar, a confessionalidade, e aqui nós chegamos na nossa confissão. Isso nos leva, evidentemente, para as confissões que foram produzidas lá no século XVII. Quais são as confissões próprias do século XVII? Nós temos 3 grandes confissões. A primeira confissão, Confissão de Fé de Westminster, que foi o documento mais importante da história da Igreja. Foi um documento robusto, produzido num contexto muito interessante, num contexto anglicano, né, de uma religião anglicana misturado com catolicismo, debaixo de perseguição, de repente, debaixo de uma paz, de uma tranquilidade, perseguição de novo, e então o parlamento convoca os teólogos, e eles se assentam ali para discutir e registrar quais eram as doutrinas que deveriam ser professadas. Nessa Assembleia de Westminster, ela contou com a participação de presbiterianos, a maioria deles, e de congregacionais também. E ela foi firmada em 1646, data da sua publicação, evidentemente. Depois, os irmãos de Savoia, os irmãos congregacionais que estavam participando da confecção da Confissão de Fé de Westminster, eles defendiam um sistema de governo igual ao nosso aqui, através da pluralidade presbítero e congregacional. Como eles eram minoria dentro do parlamento, eles então perderam o voto, né, e permaneceu o sistema presbiteriano. E o que eles fizeram? Em 1658, eles publicaram a Confissão, ou Declaração de Fé e Ordem de Savoy. Savoy é o lugar onde eles fizeram, então Westminster era o lugar, então as confissões levavam o nome do lugar onde ela era firmada ou feita. Então os irmãos congregacionais, em 1658, publicaram a Confissão de Fé de Westminster, só que no que diz respeito à eclesiologia, eles mudaram ali e colocaram a posição congregacional deles. Depois, está aqui a Declaração de Fé e Ordem de Savoy, que eu não coloquei. E depois, em 1677, os batistas pegaram a Confissão de Fé de Westminster, colocaram na mesa, colocaram a Declaração de Fé e Ordem de Savoy na mesa, colocaram também a primeira e a Confissão Batista de 1654 na mesa, e eles elaboraram a Confissão de 1677. Eles seguiram a eclesiologia de Savoy, no que diz respeito ao governo de direito, e eles tiveram um entendimento um pouco diferente dos irmãos de Savoy e de Westminster acerca do parágrafo do capítulo 7, então, que diz respeito à teologia da aliança, a teologia capital. Essas 3 confissões são procedentes da tradição da fé. A nossa confissão de fé se vê na data 1677/89, porque ela foi firmada em 1677, só que devido à perseguição severa que estava acontecendo na Inglaterra naquele tempo, os irmãos batistas decidiram não publicar até que a perseguição acabasse. Aqui está tudo certo. Vocês não estão chegando? Olha, não. De lei. Botar a culpa no Eduardo para o programa. A culpa é minha, eu falei que eu fizer.
Então, por isso está em 1677 e publicado em 1689, porque em 88 cessou a perseguição. Tá? E essa é a nossa confissão. Dito isso, só uma introdução, agora tem uma pergunta: o que é a teologia do pacto? O que é a teologia do pacto? Essa teologia foi tão importante tanto para os irmãos de Westminster, quanto os irmãos de Savoia, quanto para os irmãos de Londres. Tão importante. Vejam que a confissão de fé, no capítulo 7, parágrafo 1, diz. Vejam como ela começa descrevendo esse capítulo que trata sobre a teologia do pacto. Diz assim: a distância entre a criatura é tão grande, entre Deus e a criatura é tão grande, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam ter alcançado a recompensa da vida, senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus, que ele se agradou em expressar por meio de aliança. Olha o que ele diz aqui. Existe uma distância enorme entre a criatura e o Criador. Vocês vão aprender mais para frente com o Fábio, que essa distância é uma distância terrível por causa da queda. E a confissão diz que, embora as criaturas racionais, mesmo os ímpios, devam obedecer a Deus. Eles serão condenados exatamente porque são obedientes. Todo mundo deve obediência ao Criador. E todos, sem exceção, jamais poderiam ter alcançado a recompensa da vida. Não há um homem na face da terra que conseguiria, por causa de suas obras, de sua obediência, alcançar a recompensa da vida. E agora, o que fazer então? A confissão diz: senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus. Então Deus condescendeu. O Senhor teve compaixão de nós. O Senhor teve misericórdia de nós. Ele desceu ao nosso nível para nos ajudar. E ele fez isso não porque tinha uma faca no seu pescoço. Ele fez isso de forma voluntária, porque quis. Porque foi a sua vontade fazer isso. Foi a sua vontade de ter misericórdia do homem, ter compaixão do homem, agir com condescendência, descer até o nível do homem para salvá-lo. E como ele fez isso? O primeiro parágrafo da confissão diz: ele se agradou em expressar isso por meio de aliança. Como é que ele desceu até nós? Como é que ele salvou a humanidade? Como é que ele exerceu essa condescendência voluntária? Através de aliança. Agora eu quero dar uma definição para vocês de aliança aí, da teologia do pacto. O que é a teologia do pacto ou a teologia da aliança? A teologia do pacto é a forma concisa de Deus apresentar seu plano de redenção. Então, resumidamente, a teologia do pacto nada mais é do que uma forma concisa de apresentar o plano redentor. O plano de salvação, sendo o meio pelo qual Deus se relaciona com o seu povo. Você deve perceber que na antiga aliança, Deus sempre está se relacionando com o seu povo através de alianças. Sempre Deus se relacionou com o seu povo através de aliança. Aliança com Abraão, aliança com Moisés, depois lá para frente aliança com Davi, aliança com Noé. Deus sempre se relaciona com o seu povo através de aliança. Nós vamos ver que existe uma aliança que foi feita inclusive no Jardim do Éden. Em termos simples, podemos dizer que a teologia do pacto é o Evangelho. É o Evangelho, por isso deve ser a lente pela qual todo cristão deveria ler a Bíblia. Veja o que Charles Spurgeon disse sobre isso. A doutrina do pacto repousa na origem de toda a teologia verdadeira. Veja, repousa na origem de toda a teologia verdadeira. Sabe aquele rio que tem a sua nascente? Você vê lá o rio Tietê, está tudo podre lá para baixo, é verdade? Mas quando você vê na sua nascente água cristalina, você pode até beber a nascente. Então a teologia do pacto, ela está aqui na nascente de toda a verdadeira teologia. Aí Spurgeon prossegue: tem sido dito que aquele que entende bem a distinção entre pacto de obras e pacto da graça, que é o que eu vou ensinar vocês mais para frente, é um mestre em teologia. Se você conseguir entender o significado do pacto da graça, o significado do pacto das obras, segundo Spurgeon, você já pode ser considerado um mestre em teologia. Ele termina dizendo: estou persuadido de que a maioria dos enganos que os homens cometem concernente às Escrituras, as doutrinas da Escritura, é baseado sobre erros fundamentais com respeito ao pacto da lei, que é o pacto das obras, e o pacto da graça. Então veja,
Se você conseguir compreender corretamente o significado do pacto de obras, do pacto da graça, você é o mestre em teologia. Alguém quer fazer alguma pergunta antes que eu entre aqui no pacto, na teologia do pacto, propriamente dito? Alguém quer fazer alguma consideração, algum comentário? É a chance de vocês, fale agora ou cale-se para sempre. Não? Vou perguntar para o Fábio se vocês não estão quietinhos em aula dele, senão eu vou levar para o lado pessoal, hashtag magoado. Ah, Renan não está hoje? Ah, só o Renan que fala? Então ele é o culpado, ele não deixa vocês falar, né? Vocês não conseguem falar, ele não deixa. Ok, vamos lá então. Pensando no pouco tempo que eu tenho aqui agora, né? Nós sabemos então que aprove ao Senhor se relacionar com o seu povo através de alianças, através de pactos. Então eu quero começar apresentando a vocês o que a gente chama de eterna aliança, ou aliança eterna. O que é a aliança eterna? A aliança eterna é aquela aliança que foi firmada antes da fundação do mundo. É aquela transação entre pai e filho feito na eternidade passada, num tempo quando não havia tempo. Essa aliança é conhecida na teologia como a aliança da redenção, ou pacto eterno da redenção. É um pacto que foi feito lá no tempo onde não havia tempo, antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, pai e filho entraram num acordo, numa aliança, e nessa aliança já estava prescrito que Jesus Cristo morreria no Calvário. Por isso, lá em Apocalipse 12, se não me engano, fala que Jesus é o Cordeiro que foi morto. Desde quando? Desde a fundação do mundo. Quando Deus criou o mundo, quando Deus disse haja luz, ele já havia dito haja cruz antes. Então já havia uma cruz na história da criação. Quando Deus disse haja luz, ele estava colocando em prática a obra da redenção. Ele estava começando a executar a obra da redenção. Olha que interessante. Nós pensamos que Deus só criou por criar. Mas, na verdade, nós temos ali a execução do pacto eterno de redenção. Do pacto eterno de redenção. Por isso tem esse símbolo aí, tentei fazer um símbolo de infinito aí, não sei se deu para entender a lógica. Veja o capítulo 7 da nossa confissão, no parágrafo 3, na parte B, né? Essa teologia aqui, esse pacto eterno de redenção, é dito o seguinte: é fundada naquela transação pactual eterna que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. Note, a aliança é fundada naquela transação pactual eterna que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos seus eleitos. Então nós começamos pela eternidade passada, porque na eternidade passada aprove Deus Pai e o Filho entrarem num acordo para redimir um povo que ainda nem existia. Tá? Nem existia. Depois disso, nós entramos num processo criacional. Aí nós temos a criação de todas as coisas. Deus criou um mundo como você conhece muito bem. Lá no sexto dia, Deus resolve então criar o tal do Adão. O Adão então é criado, colocado no jardim, e ele é colocado ali para administrar tudo aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. Adão era um administrador, um gerente, ele gerenciava o jardim. Só para que vocês entendam também, o jardim ele é considerado o primeiro templo na Bíblia. Não sei se você já ouviu ou já parou para pensar nisso. Mas o primeiro templo que nós encontramos na palavra de Deus é o Jardim do Éden. Porque o que significa templo na Bíblia? Templo é o local onde Deus se manifesta. Onde Deus ele aparece ao seu povo. Onde o povo adora a Deus. E no Jardim do Éden era o lugar onde Deus se manifestava. Quando nós olhamos para o templo que foi construído, o tabernáculo também, nós percebemos que Deus se manifesta em todos os lugares, evidentemente, ele é onipresente. Mas ele escolheu se manifestar de forma focalizada no templo, onde a adoração era centrada. Então, o Jardim do Éden era o lugar da presença de Deus. Deus vinha visitar Adão no cair da tarde. Falava com Adão. Tá? Então, Deus cria o homem, coloca no jardim, e coloca no jardim muitos frutos para Adão comer. Muitas árvores para Adão comer. Só que havia uma árvore em que ele não podia comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal.
Dentre tantas árvores que Adão podia comer, só uma, Deus disse, essa daqui você não vai comer. E quando Deus ordena que Adão, ou proíbe Adão de comer o fruto dessa árvore, ali nós temos logo de cara o primeiro pacto firmado. Deus, na verdade, está fazendo um pacto com Adão. Um pacto de obras. E nesse pacto de obras, Adão permaneceria dentro do pacto, dentro da aliança com Deus, se ele não comesse do fruto proibido. Se Adão comesse do fruto proibido, ele estaria violando o pacto, a aliança, e receberia as consequências de ter violado o pacto. Não estaria mais na presença de Deus, como a gente sabe, ele foi expulso do templo de Deus, ele foi jogado para fora, proibido de acessar a árvore da vida, que ele comia antes livremente, a árvore da vida, agora não podia mais comer, e agora Adão está para o lado de fora do templo, separado de Deus, distante de Deus, e ali, em Adão, nós temos início também ao processo de sacrifício. Quem fez o primeiro sacrifício na história? Quem fez o primeiro sacrifício da história? Deus. Deus fez o primeiro sacrifício da história. Quando? Quando ele chega, Adão com cuequinha de folha de alface, a Eva com sutiãzinho de alface, aí não é do jeito de vocês, não é do jeito de Adão. Adão estava, de certa forma, e figuradamente também, tentando cobrir a sua culpa, sentiram vergonha por estarem nessas condições. Deus chega e faz o quê? Cobre eles com roupas de pele de animais. O animal morreu, para cobrir a culpa de Adão. E isso é muito importante, porque é exatamente isso que Jesus vai fazer lá na frente. Um animal morreu, ou seja, um inocente morreu, que não tinha culpa de nada. O bichinho morreu, não fez nada de errado para cobrir a culpa de pecadores. Foi exatamente o que o Cordeiro de Deus fez por nós. Então, dentro desse pacto de obras, Deus ordenou, você não deve comer desse fruto. No dia que você comer, certamente morrerá. Mas, Adão tinha uma parceira, a Eva, que foi tirada da sua costela. E a Eva, ela gostava de conversar com serpentes. Ela era encantadora de serpentes. E a serpente começou a falar com a Eva. E a Eva deu ouvidos à serpente. Eva comeu e deu em seguida ao seu marido, que também comeu. É muito importante que vocês entendam também que nesse momento da história, quando Deus criou Adão, Deus estabeleceu Adão como representante federal. O que é um representante federal? Ou um cabeça federal? É um representante de um povo, um representante de uma humanidade. Por exemplo, Davi, como um rei, ele era um representante federal. Se um rei decide tomar uma decisão de invadir uma nação muito mais poderosa e todo mundo tem que obedecer ao rei, porque ele é o rei, todo mundo morre como consequência da desobediência do rei. Ou seja, por causa da decisão do cabeça federal, todo mundo se deu mal. Todo mundo se deu mal. Se o rei for bom, beleza, todos os súditos se dão bem. Então, um cabeça federal é um representante. Por exemplo, no lar, o marido, de certa forma, é um cabeça federal, ele representa o lar. E quando o marido toma as decisões erradas, a família sofre. Então, Adão é um representante da raça humana. Isso significa que se Adão obedecesse, nós estaríamos beleza até hoje. Mas se o nosso representante federal pisasse na bola, nós cairíamos com ele. Algumas vezes, quando... Que horas que eu tenho que acabar aqui? Eu nem comecei ainda, bicho. Quem que trouxe minha esposa aqui? Vai cuidar das crianças, ó. Tá bom, gente. Tá vendo? A Eva fica conversando com serpente e faz essas coisas aqui. Tá bom, então. Na semana que vem a gente termina. O Candião tava com a cara de bravo ali, o cara feio, tá com fome, bicho? Passou rápido. Eu só nem entrei ainda. Tá bom, semana que vem eu continuo. Tá? Então, vamos, nós temos o quê? 5 minutos para orar, então.